para falar sobre a visão dela, também sobre pontos importantes da nossa economia. Zainá, seja sempre muito bem-vinda à nossa programação. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Obrigada, Zainá. A gente está falando aqui, né, desde a semana passada, bastante sobre questão de reforma tributária. Queria entender um pouco da sua visão. Reforma aprovada na sexta-feira. Ainda a gente sabe que pode sofrer alguma alteração lá no Senado. Pelo menos o próprio Haddad já está sinalizando que vai encontrar ali com o Rodrigo Pacheco, tentando colocar somente ajustes que não sejam ali muito grandes. Mas o próprio Rodrigo Pacheco já tinha sinalizado que pode ser que o Senado deixe sua marca assim no texto. Mas pegando o gancho de como ela está agora, reforma como ela foi aprovada, na sua visão, pode virar aí a chave para um novo ciclo econômico? É o suficiente para atrair investimentos do exterior? Então, vamos lá. Bom, primeiro que é verdade, foram feitas muitas concessões. Quando a gente pensa, por exemplo, no tratamento especial de alguns setores, o que a experiência internacional mostra é que, assim, olha, faz sentido você discutir alguma coisa para saúde, educação, e a gente ampliou demais esse leque. Isso significa que vai ter uma alíquota mais alta do que o desejado para o restante dos setores. Tem algumas indefinições importantes que a gente vai ter que ver quando tiver a lei complementar. Tem coisa que precisa ficar mais claro, por exemplo, como fazer a devolução de créditos. Não dá para ser simplesmente na emissão da nota fiscal. A gente sabe que isso pode abrir espaço para fraudes ou mesmo situações de não ser cumprido, né, as obrigações ali tributárias. Enfim, tem coisas para serem ajustadas, mas eu diria que apesar disso, apesar de ajustes serem necessários, e talvez alguns nem, né, talvez pensando em reduzir, por exemplo, o número de setores beneficiados, talvez o Senado não mexa nesses temas, por exemplo. Deixe como está. O importante é que não amplie mais, né? Porque já tem muita gente de fora. Mas, enfim, em que pese essas concessões, em que pese o fato de ser um IVA dual, quer dizer, foram várias concessões aqui a governadores, foi um salto importante, foi um passo muito importante para o Brasil. Claro que não significa que você vai lá e vira a chave do ponto de vista de crescimento econômico, no sentido disso se materializar rapidamente. Tem a lei complementar ainda, tem uma longa transição. Do ponto de vista de expectativas, já traz um ganho, né? Já traz um ganho importante que mostra que foi um amadurecimento do debate do país e um governo que, né, se não atuou ali diretamente, mas, bom, se bem que eu penso que sim, né, a julgar pelos técnicos do Ministério da Fazenda, talvez não tenha tido tanto envolvimento da política, não importa. O fato é que um governo que abraçou essa pauta, um tema que estava maduro. Então, é um sinal positivo sobre o Brasil. É um sinal positivo do ponto de vista do risco da economia brasileira e de perspectiva de crescimento, mesmo que ela não se materialize já, mesmo que demore um tempo para a gente colher os frutos dessa decisão, como eu disse, porque ainda tem, né, não só no Senado, mas a lei complementar no ano que vem e, obviamente, todo o processo, né, de transição para o novo regime. Tem um ponto que é importante, que também adiciona essa visão positiva do país, é que como o Brasil tem um sistema tributário que é muito, muito, muito distinto da experiência internacional, é muito difícil para um CEO de uma empresa multinacional, por exemplo, entender o nosso regime, tem custos envolvidos muito elevados de observância, que vocês têm que ter exército de gente ali, contadores, tributaristas envolvidos, tudo isso é custo. Então, de fato, quando a gente soma todos esses ganhos, é uma conquista importante. Oi, Zena, muito bom dia para você, Felipe Nascimento falando agora. Eu queria expandir um pouquinho essa sua visão sobre as expectativas, né? Porque a gente viu uma movimentação no mercado logo na sexta-feira com as expectativas justamente para a reforma tributária, principalmente ganho de produtividade, melhora na complexidade, melhora no ambiente dos negócios, e foi uma questão pontual ali na sexta-feira, logo depois da aprovação da reforma tributária. A gente viu, inclusive, algumas empresas ligadas mais ao setor de varejo alimentar também, por conta de zerar alguns impostos sobre itens de cesta básica. Pegando essa percepção de expectativas de melhora de ambiente, você acredita que ao longo dessa discussão no Senado, ao longo também da discussão da segunda fase, quando entrar
a discussão a respeito de tributo sobre a renda, isso pode ganhar ainda mais melhora nessa expectativa? A gente pode ver, de repente, o mercado andar mais, curva de juros ceder, dólar ceder, enfim, todo esse ambiente econômico ser um pouco mais favorável para o investidor por conta dessa discussão e o andamento dessa discussão? Olha, claro que vai depender do que for aprovado, né? Se a gente tiver uma lei complementar ambiciosa, né? Se a gente tiver surpresas em relação ao que se espera hoje, a gente olhar e falar, olha, realmente conseguiu fazer um bom desenho de transição, a questão de devolução de créditos, que é um ponto bastante sensível, o IVA, para funcionar bem, essa devolução tem que funcionar também. Então, quer dizer, se conseguir aparar essas arestas, eu acho que pode ainda ter ganho, mesmo que seja mais marginal, não tem mais o efeito surpresa como foi agora, né? Mas sim, acho que tem frutos a se colher aí. Ô Zeyna, agora nessa pauta da segunda fase, né? A gente viu que houve muitas concessões na primeira fase, né? Principalmente com essas exceções que você muito bem comentou, que inclusive o próprio Bernard Api acabou falando que por ele teria menos, mas já é um avanço, já é um progresso só de conseguir tirar do papel essa discussão e levar para o Congresso debater. Nessa segunda fase, quando a gente olha mais para a renda, quais são os ganhos, quais são os impactos que a gente pode ver na nossa economia, né? Principalmente levando junto, como quer o ministro Fernando Haddad, a discussão da segunda fase com a lei de diretrizes orçamentárias. O que a gente pode ver, o que a gente pode esperar dessa segunda fase, na sua opinião? Olha, eu vejo, aí eu não sei qual a ênfase que vai ser dado, né? Do ponto de vista do funcionamento da economia, o ideal é se avançar na discussão da desoneração da folha para quem recebe salários menores, né? Que esse é um fator, é uma peça que se acopla, vamos dizer assim, nessa reforma do IVA, uma vez que, de fato, aqueles setores que são mais intensivos em uso de mão de obra, eles ficam, vamos dizer assim, com uma desvantagem relativa. Uma desvantagem relativa. E que, veja, a natureza do IVA está correta, o problema não é o IVA, o problema é que a gente tem essa tributação elevada sobre o mercado de trabalho. Então, eu acho que hoje a ênfase está mais na proposta de reforma do imposto de renda, por causa exatamente de arrecadação, mas seria muito importante que isso viesse junto com essa questão da desoneração ampla, né, para todos os setores da folha de trabalho, porque hoje que a gente tem alguns setores, 15, 17, enfim, que são beneficiados, trazendo distorção para a economia, então o ideal seria isso não acontecer. E, obviamente, focalizar nos salários mais baixos também. Não está muito claro ainda, né? Tem esse compromisso em relação a isso, é um compromisso, mas não tem nenhuma penalidade dizendo do tipo, olha, mas se não mandar para o Congresso, tudo bem, né? Assim, aliás, não é tudo bem, tem algum tipo de sanção, algum tipo de consequência. Então, vamos aguardar. Mas essa composição ela é muito importante. Vai mexer no imposto de renda, mas tem que abrir espaço para desoneração da folha. Aí sim é um salto importante, né, para, vamos dizer assim, consolidar um regime tributário com isonomia e, ao mesmo tempo, que permita ganhos de produtividade, permita também preservação de alguns empregos. Aqui o ponto é o seguinte, desculpa me estender, mas é só para explicar por que isso se acopla à reforma do IVA. Setores que são intensivos em uso de mão de obra, a tendência é, obviamente, tentar substituir por máquinas, e a gente sabe que essa já é uma tendência dos últimos tempos, foi ainda mais impulsionado com a pandemia. Então, quando você junta tudo, tem um potencial de afetar, sim, o mercado de trabalho, que traz preocupação, porque afeta as camadas mais populares, que têm menos capital humano. Então, você fazer essa desoneração, ela é um componente importante para segurar, né, para permitir a empregabilidade dessas pessoas. Então, é uma componente importante aqui. Ô, Zeyna, só para eu tirar minha dúvida, então,
essa possibilidade de desoneração da folha pode melhorar a situação do emprego, até gerando mais empregos, reduzindo o desemprego e gerando crescimento econômico. No fim das contas, é essa a ideia, né, com essa possibilidade. Olha, a do IVA é nitidamente para aumentar a produtividade e crescimento, e obviamente isso ajuda o mercado de trabalho. Essa outra, na verdade, é para evitar demissões. Né? Porque cada empresa no setor de serviços vai tentar, todo mundo que, como eu disse, é intensivo em uso de mão de obra, vai tentar substituir de alguma forma por máquinas. Né? Então, é uma forma de tentar, pelo menos, preservar algumas camadas desse movimento, que é um movimento inexorável. Quer dizer, a gente está vendo o efeito de automação, de tecnologias digitais, isso é inevitável, inevitável. A questão é o que a gente pode fazer como política pública para minimizar o impacto social. Então, essa desoneração tem um papel importante. Perfeito. Zeyna, falando um pouco mais aqui, né, sobre o IVA em si, a gente sabe que essa questão agora, né, tem uma grande expectativa em relação à alíquota, que isso só vai ser definido depois por um projeto ainda de lei, mas há ali, né, diante dessa enxurrada, vamos colocar assim, desses vários setores que vão continuar tendo talvez ali tratamento diferenciado, com uma alíquota reduzida. Tem muita gente preocupada falando que isso vai fazer com que jogue, então, para cima ali a alíquota do IVA, né? Colocando em xeque aquela estimativa a priori de 25%. Eu queria entender também um pouco mais da sua visão. Ainda faltam, acho que, estudos que realmente consigam mostrar aí para onde iria, mas existe um limite aceitável que a gente consiga, se tiver que passar desses 25%, ir até ali, qual seria, né, o limite ideal na sua visão em relação ao IVA, a alíquota do IVA? Olha, na verdade, o limite é o limite da política, né? Porque essa é uma escolha, né? O país fazendo uma escolha de ter tratamento, de criar um tratamento diferenciado para alguns setores, só que não existe mistério aqui, quer dizer, não tem milagre, alguém vai ter que pagar essa conta, essa é uma decisão política. Não dá para dizer que tecnicamente tem um patamar, enfim, acho que não dá para fazer essa conta. O que tem é que assim, não pode ter queda da arrecadação. Esse é o problema. Né? Se a gente estivesse falando de uma agenda de contenção do crescimento dos gastos obrigatórios e poder construir aos poucos um caminho de redução da carga tributária, mas não é isso que está na mesa hoje. O que está na mesa é que, pelo menos, você tem que preservar a carga tributária. Então, do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, se tem um fator aí, é a questão da arrecadação. A gente está, mesmo esse 25%, é acima da experiência mundial, né? E a razão é muito simples, né? Esses impostos sobre o consumo, é o caso do IVA agora, eles têm um papel arrecadatório. Né? Eles têm um papel arrecadatório. A gente não está falando ali de várias políticas públicas que precisam ser financiadas? Então, tem que arrecadar, e esse é o papel principal desse imposto. Então, tem limites aí para a redução dessa alíquota. Como você mesma disse, a gente fica meio no escuro, né? É um cálculo difícil, a gente não consegue nem saber carga tributária de setores no Brasil. Né? Você não consegue saber, porque é de uma complexidade que você tem estimativas por alto, e dentro de um mesmo setor você pode ter carga tributária muito diferente de uma empresa para outra, dependendo de onde ela está, do mix de produtos que ela tem. Então, realmente, assim, não é má vontade, eu penso, do governo de não soltar essas estimativas, é porque realmente é muito complexo, né? Imagina o governo oficialmente trazendo uma estimativa de impacto setorial, enfim. Então, tudo isso para falar que vai dar dor de cabeça, sim, definir essa alíquota, mas eu acho que a estratégia que foi adotada, né, que é a proposta ali da reforma, de fazer o piloto primeiro, né, com alíquotas baixas nos impostos, 1% do CBS, 0,1% do IBS, e depois ir crescendo, eu acho uma estratégia inteligente, né? Porque daí já dá para, né, afinar um pouco mais a definição dessas alíquotas. Maravilha. Zeyna, Vandic está aqui comigo, tem perguntas também aqui para você, fica à vontade, Vandic. Olá, Zeyna, bom dia, Vandic, como é que você está? Tudo bem?
Tudo bom. Minha grande preocupação, como você mesmo aludiu a ela, é a questão do que nós vamos fazer para desonerar a folha de pagamento. Porque o Brasil é um país que é dividido de maneira muito pronunciada entre low skill e skill workers, e isso gera um grande problema, principalmente para a grande camada social que tem salário mínimo até 2 ou 3 salários mínimos e que dependem desses salários. É uma grande preocupação porque a gente está falando hoje em mexer no desemprego estrutural do Brasil. E essa é uma decisão muito importante porque no momento que a gente faz isso, a gente vai ter acompanhado também a necessidade de mais políticas de redistribuição de renda que oneram ainda mais a necessidade de um IVA maior e de outros tipos de impostos. Como é que você vê isso? Olha, você vê que assim, vamos pensar assim, o que seria o principal remédio, né, para uma situação como essa? Não há dúvida que é a questão da educação, né? Por sorte, a gente tem ali técnicos no Ministério da Educação, o próprio secretário Camilo Santana, que vem do Ceará, que vem de uma experiência bem-sucedida, um estado com experiências bem-sucedidas. Então, vamos ali aguardar, né? Mais detalhes. Ele já começou a colocar algumas coisas nessa questão da educação. Tem desafios enormes, né? E principalmente no ensino médio, porque os jovens já chegam muito despreparados para o ensino médio, já chegam com um atraso muito grande, e daí, por causa disso, muitos acabam não concluindo, quem conclui não está preparado para a vida, para o mercado de trabalho. Então, não há dúvida que é isso. Agora, o fato é que até lá, você não pode deixar as pessoas para trás, né? Então, aí a ideia das políticas de transferência de renda, é claro que condicionados a cuidar da vacinação, da educação das crianças, enfim, tem as condicionalidades, o que é um desenho bastante importante, né? Então, assim, não vai ter como abrir mão por hora disso, né? Mas acho que a gente precisa ter uma ênfase maior na questão da educação. Acho que o Brasil está discutindo pouco a questão da educação e a gente fica para trás de países parecidos, né? Que a gente gasta de forma semelhante, mas tem resultados muito inferiores. Essa seria, vamos dizer assim, o melhor caminho. Mas, de novo, né, repetindo o que eu falei, o caminho até lá você tem que ter políticas de socorro. E em relação a essa questão do mercado de trabalho, claro que é o mercado de trabalho que pode ajudar, né, a permitir, né, essa maior justiça social, melhora dos indicadores de renda. E às vezes tendências, muitas vezes, dos próprios analistas de mercado, enfim, às vezes deixar de lado essa questão. Mas essa é uma questão importante, porque a gente está falando de um país que podia ter um mercado consumidor muito mais amplo, né? Quando a gente olha, por exemplo, consumo de bens duráveis no Brasil, nem estou falando da produção, estou falando consumo, né? Está estagnado, né? A gente não conseguiu recuperar o patamar pré-recessão de 14 e 16. Quer dizer, tem um mercado consumidor aqui que a gente não consegue ativar e se tornar né, ganhos para as empresas, né, aumentar vendas, enfim, o PIB, porque você tem um problema sério de baixa renda, de desemprego estrutural elevado, como você falou, ou de quem está no mercado de trabalho com renda muito deprimida e não consegue ter acesso a determinados bens. Então, tem questões, obviamente, morais, né, de cuidar, de não deixar ninguém para trás, mas tem ganhos econômicos palpáveis. A gente podia ter um mercado consumidor muito mais potente do que a gente tem. Tem muito consumo reprimido aí na economia. Zeina, recentemente o presidente Lula e também o ministro Haddad, a ministra Simone Tebet também, falaram sobre essa possibilidade de lançar o programa de aceleração do crescimento, né? Seria
uma versão 3.0 ali do PAC, com várias obras de infraestrutura, inclusive nesse mês ainda lançando a obra de uma ferrovia, né? Eu queria saber a sua visão sobre esses programas de crescimento, de aceleração de crescimento. A gente tem visto um foco bastante importante do governo com a questão da economia, do cenário econômico, várias pautas tramitando no Congresso e agora também esse programa de aceleração de crescimento. Queria saber a sua visão, principalmente quando a gente fala de um programa que acelerou bastante os mandatos do presidente Lula e também por meio de alguns créditos subsidiados ali, quando a gente fala do BNDES, né, dando crédito subsidiado, quando a gente fala, de repente, até mesmo num Banco do Brasil, outros órgãos institucionais, né, dando esses créditos. Como que você avalia esse novo programa ou as bases que podem ser colocadas ali pelo governo para estimular, né, como a gente sempre tem falado aqui, estimular crescimento, estimular a geração de emprego, enfim. Qual que é a sua percepção sobre isso? Uhum. Olha, eu acho que a gente tem que fugir de dogmatismos, tanto de dizer que nada serve, não pode, né, não pode ter essa ação estatal de investimento em infraestrutura ou outro tipo de suporte, né, para investimentos, ou então, assim, ponderar que não, o governo precisa fazer. Enfim, acho que a gente tem que fugir dessas questões mais dogmáticas. Mas eu acho que tem uma coisa muito concreta que, assim, o Brasil precisa, né, o poder público precisa reforçar a governança no uso dos recursos públicos. Então, mesmo em relação às experiências passadas de investimento, muita coisa mal sucedida, né? Muitas obras paradas não por falta de recursos, segundo o próprio balanço do Tribunal de Contas da União, mas porque tem problemas de naturezas diversas, né, nos projetos, a maioria é por causa disso, né, por falta de recursos. Muitas obras que às vezes terminam, mas que não houve o devido cuidado de estudar alternativas. Será que esse era o melhor projeto? Será que essa era a melhor solução para o problema? Então a gente vai muito no vai gastando, sabe? Não tem estudos aprofundados para guiar o gestor. Então essa questão da governança, de ter realmente clareza da prioridade daquela obra, garantir a boa execução, avaliar custo-benefício, quais as alternativas, a gente não faz isso. Então, assim, eu acho que precisa, né, não só discutir o PAC, mas discutir essa governança. Eu vejo no Ministério de Transportes avanços nesse sentido, estou percebendo ali uma agenda que busca, né, está buscando identificar de fato gargalos e ter um olhar para essa questão de governança, de análise né, de benefício das obras, enfim, mas eu acho que não há dúvida que a gente precisa se aprofundar. Então, se for assim, fazer o PAC para ter, claro, na hora que você faz o gasto com o investimento, naquele momento vai estimular a demanda, mas essa não é a prioridade, não é esse o ponto. Quando você faz investimento, não é para estimular a demanda, é para estimular crescimento de longo prazo, né? Aumentar potencial de crescimento do país, porque você tem infraestrutura de qualidade, de forma complementar, onde precisa. É esse o grande impulso, não é? Essa é o grande desafio. Estimular a demanda, isso é feito de curto prazo, né? É voo de galinha. Então, por isso que eu acho que assim tem que ficar muito atento nessas questões do PAC para a gente não repetir erros do passado. Realmente ser algo bem dosado, até porque tem restrições macroeconômicas, né? Quanto você tem escolhas da política, você quer fazer demais, você vai ter que aceitar a Selic mais elevada, tem escolhas. Então, que vale a pena esse investimento feito, por isso eu reforço essa questão da governança. Em relação a crédito do BNDES, aí o tema é mais complexo, porque assim, se for a regra de bolo, convém o BNDES não disputar espaço com o setor privado. Eu acho que essa lição, espero que tenha sido aprendida, né? E aí, obviamente, o BNDES entrar de forma complementar, sempre complementar, e onde, de fato, precisa maior braço do Estado.
que o setor privado sozinho não dá conta. Então, por exemplo, quando a gente pensa em financiamento à inovação, né, precisa ter, de alguma forma, o braço estatal, né? Mas sempre que puder, parcerias com o setor privado, eu acho que é a forma mais adequada, né, do ponto de vista de eficiência econômica. Maravilha, Zeina. Inclusive, a gente tem visto algumas movimentações como essa nos leilões, né? Tem leilão, tem concessão, tem parceria público-privada, que vão dando o tom, vão dando o norte aí dessas parcerias que acabam trazendo bastante percepção de melhora no ambiente brasileiro. Zeina, agradeço muito sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e sua disponibilidade. Volte sempre aqui na nossa programação. Uma ótima semana para você. Obrigada, foi um prazer. Boa semana a todos.